Então ela tem clareza, Ela sabe o que quer, e ela ela tem tem vontade, ela tem atitude, vai, atitude. vai, vai. Ela Mas tem aí a ela tá ferramenta cortando a árvore certa. com alicate de cutícula. Vixe, O que Maria. que causa nela? O que estava me causando lá atrás, quando eu pensei em desistir. Eu tinha atitude e tinha um objetivo claro, mas eu não tinha método. Então eu estava fazendo do meu jeito, minha taxa de conversão baixa, os clientes não compravam, eu ficava como frustrada. Então, se você tem objetivo e tem atitude, mas você não tem um método, que é a ferramenta que te ajuda a prosperar de verdade, você fica frustrado. Se você tem objetivo, tem método e não tem atitude, você é um negligente. Você tem um objetivo, você sabe o que você quer, você tem a faca e o queijo na mão, Tem o os método para comos. fazer, você tem os como, sua empresa te dá treinamento, você tá lá no método Prime, é 5 inteligências, mas, cara, você é preguiçoso, não faz o que tem que fazer, desfocado, não tem atitude, você é um negligente, porque você tem tudo para conseguir, só falta a sua atitude, você não tem atitude. Então, você está negligenciando o que Deus está botando na sua mão para você realizar e você não está fazendo. E tem o outro lado também, que é, eu tenho o método e eu tenho a atitude. Mas, eu não sei direito o que eu quero, sabe, Dani? Eu preciso pensar melhor nos meus sonhos. Eu preciso ter um motivo mais Nossa. forte. Essa pessoa, ela é uma pessoa perdida. Ela tem o método, ela até tem atitude, mas ela fica rodando porque, no fundo, ela nem sabe onde ela quer chegar. Então, ela se sente perdida. Olha que legal. Esses três elementos é o que faz as pessoas realmente, quando juntam essas três coisas, aí eles chegam num ponto que é o auge do resultado, a possibilidade máxima de resultado que ela precisa. Quando falta um desses, é que nem um banquinho de 3 pernas, geralmente ele vai cair, ele não vai se sustentar. Pilares. Não, perfeito sua resposta. Eu falei que eu já sabia que eu tinha aprendido ontem no seu No método treinamento. sobre o MMA, né? Aham. É, E você vê como que é simples as coisas? Muitos faltam em algum desses pontos, em algum desses pilares e erram. E ficam perdidos, né? Porque não tem objetivo, se tem um objetivo, não tem o método, o como ali. E às vezes o pior, ele tem os dois e procrastina. Não toma uma ação e uma atitude. Mas isso vale para o vendedor, vale para o empresário e eles ficam parados. Porque eu acho que tem tanto conhecimento disponível hoje em dia na internet, de modo geral, e as pessoas esperam por um milagre sem ter a parte da ação. Só quer a parte de Deus, né? Deus me dá, me ajuda, e não dá o passo dela realmente, né? Mas até evoluindo para um outro ponto, eu quero entender como você pensa uma coisa. Eu amo estudar também, adoro participar de imersão, ler livro e etc. E essa questão que você falou da obesidade mental, tem muita coisa na internet hoje em dia. Tem muito curso e é difícil você achar alguma coisa que você acredite também e que funcione. Foi o que a gente encontrou no seu método. Uhum. Porque tem muita coisa. Relacionado a vendas mesmo, tem muita coisa, mas alguma coisa que faça sentido e pegue outras coisas. Como identificar realmente o que serve pra gente ou não? Porque assim, o empresário, ele fica perdido. Um fala, faz desse jeito, o outro faz desse jeito, o outro não faz desse jeito. Saia do operacional. Não saia do operacional. O cara fala, meu Deus, o que, Pra onde eu que, vou? que eu faço? Sim. Como que é a sua linha de raciocínio quanto a isso? Tá. A gente está num momento hoje de mercado que eu considero muito incrível, né? Quando a gente olha para 10 anos atrás, a gente não tinha esse volume de conhecimento, de informação, de conexão, de visão, de crescimento. Só pode Pode. interromper um segundo. Aham. Se tivesse, você era bilionário já? Ah, não sei, eu acho que tava perto. Olha, qual que é o lado bom disso? O lado bom disso é que a gente democratizou a informação. Então, a informação agora, ela não está restrita só às pessoas que só as pessoas que têm condições de comprar. Porque quando você vai para um mercado de educação, antes mesmo de um mentor vender algo, ele precisa entregar alguma coisa de conteúdo. Até para ele mostrar um pouco do que ele sabe, gerar ali confiabilidade nos possíveis alunos dele. Ou seja, tem muito conteúdo gratuito que são bons.
E às vezes só o conteúdo gratuito já ajuda as pessoas a crescerem. A gente mesmo entrega muito conteúdo gratuito que já muda a vida das pessoas. É impressionante, assim. Só com as coisas que a gente entrega com o objetivo de disseminar o nosso conhecimento, o nosso método, as pessoas têm muito resultado. Eu recebo sempre na minha caixinha, Dani, eu assisti o podcast, você não sabe, eu tô no 3º mês batendo meta, eu tô sendo o primeiro do meu time, eu ia ser demitido e mudou minha vida e tal, com um podcast. Então, isso é uma bênção. Todo mundo agora tem acesso. Ninguém pode dizer hoje que não sabe o que fazer diante de uma situação, assim, que não sabe como ter sucesso em algo, um mínimo sucesso em algo, porque a informação tá lá. Se a pessoa for buscar, for diligente e aplicar, ela vai conseguir evoluir. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, que daí é um problema. Um problema é que aí começou a ficar muito forte o mercado de educação, principalmente depois da pandemia. Todo mundo virou mentor, né? E aí o problema é que existem muitas pessoas que são uma fraude. E isso é triste. A pessoa lê meia dúzia de livro, fez lá um processo XPTO e ela acha que ela já tem condição de ensinar outra pessoa. Então, qual que é o meu critério? O meu critério é assim, eu sempre fui da linha de ter mentores. Eu acho que ter mentores é uma escolha muito inteligente. O conteúdo gratuito ele vai te dar um certo resultado. Mas quando você compra conhecimento, e conhecimento não só de livro, mas conhecimento de quem já viveu e já passou por aquilo que você passou, é uma forma muito inteligente de você reduzir o seu tempo de resultado e economizar nas suas escolhas que estariam erradas se você não tivesse alguém para te orientar. Então, o ROI de você ter um bom mentor que te dá um bom direcionamento e que tem robustez naquilo que ele ensina é um ROI, assim, que, cara, é inevitável. O ROI vai acontecer. Você vai ter. Você vai expandir sua visão. Tem ROIs que são financeiros e tem ROIs que nenhum dinheiro compra, né? Então, você tem o ROI de expandir sua visão, de enxergar coisas que sozinho você não enxergaria. De ver nuances, possibilidades e oportunidades que você jamais enxergaria se você não estivesse ali. De trocar informações, de fazer negócios, de construir relações, de criar novos amigos, de abrir novas portas, que jamais aconteceria se você não estivesse num contexto que a gente fala do acadêmico empresarial, que não é dentro da faculdade. É dentro de um universo onde as pessoas vivem exatamente aquilo que você vive, ou que já estão num estágio mais à frente do seu e vão te dizer as melhores decisões que você pode chegar. Só que aí, então eu sou muito a favor de ter mentor, sempre, a minha vida toda, eu sempre busquei algum mentor, sempre busquei alguém para falar, tem que ser alguém melhor do que eu, que já está um pouco na frente, mas tem alguns critérios. Então, quais são os critérios da minha visão de escolha de um bom mentor? A primeira coisa, a pessoa tem que ter track record, ela tem que ter resultado. Cara, não basta ela falar o que ela acha, não basta ela ter um bom discurso, você tem que olhar para a vida dela e dizer assim, tá bom, mas isso que ela falou, ela praticou? Mas isso que ela ensina, ela viveu? E se ela viveu, qual foi o resultado que ela teve? É contundente? É verdadeiro? Não tem como questionar? É inquestionável? Pô, é inquestionável. A pessoa teve um resultado muito acima da média. Ela sabe alguma coisa que a maioria das pessoas não sabem. Ela foi campeã. A pessoa foi campeã, teve um resultado, não importa. Mas é contundente? Ela teve um resultado? Teve, beleza. Segunda coisa, ela sabe o que ela fez para ter o resultado? Porque tem gente que tem um resultado, mas ele faz no intuitivo, ele vai indo, mas ele não sabe exatamente dizer o que foi que ele fez para que ele chegasse naquilo. Se ele não sabe o que ele fez, ele não sabe ensinar. Porque daí, quando eu fui campeã, eu falei, tá bom, eu acho que eu sei o que eu fiz. Como que eu ensino? Sabe qual foi a minha primeira dúvida quando eu pensei em abrir uma mentoria para ensinar outros vendedores? É se eles, fazendo o que eu achei que eu tinha feito para ser campeã, se ia dar certo para eles também. Eu pensava assim, cara, eu acho que eu fiz isso. Aí eu fui desenhando, eu fui escrevendo, fui fazendo um retrocesso assim de toda a minha vida. Falei, eu fiz isso. Depois que eu fiz esse vale, eu fiz isso. Funcionou. Depois eu fiz isso. Aí eu li esse livro. Aí eu fiz esse curso. Aí eu fiz isso. Isso não funcionou, mas isso funcionou. Aí a hora que eu escrevi tudo, eu falei assim, bom, ainda não sou uma mentora. Eu só sou uma mentora de verdade, além do resultado e além de entender o que eu fiz para ter o resultado, se eu souber ensinar o que eu fiz e mais do que isso, se eu conseguir fazer outro campeão. Aí eu vou poder ser chamada de mentora. Até esse momento eu não vou poder. E eu tinha um baita medo de isso dar errado. E a primeira vez que eu abri a mentoria, eu queria abrir 25 vagas, porque eu falei, eu não sei. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se esse método vai funcionar para outra pessoa. Eu vou abrir 25 vagas e vou testar.
Só que, cara, entrou 200 alunos. Aí eu falei, e agora? Eu demito todo o resto e fico com os 25, ou eu assumo o risco e vou pra cima, e se der errado eu devolvo o dinheiro de todo mundo. Eu falei, cara, eu vou formar os 200 e vamos ver o que vai dar. E nesses 200, a gente fez uma medição que em 90 dias eles melhoraram, em média, 30% o resultado deles. Caramba. 30%. No primeiro ano, a gente formou 500 alunos. Tiveram vendedores que, assim, tiveram 10 vezes mais de renda em 90 dias. Entraram de cabeça. Foi uma baita imersão, assim, de 90 dias. Foi muito legal. Aí eu, ufa! Aí quando começar, Dani, fui campeão. Dani, fui campeão. Dani, fui reconhecido. Dani, fui campeão. Eu falei assim, gente, tá validado. E aí eu uso esse mesmo critério. Pra mim, quando eu vou escolher um mentor, pô, o cara tem resultado, é contundente, tem track record, tem. Ele sabe o que ele fez pra atingir, ele sabe. Ele sabe ensinar o que ele fez, ele tem didática, tem método, ele consegue ser claro, ele é inspirador, ele faz as pessoas fazerem, faz. E as pessoas têm resultado? Tem. Então, ele é digno de ser um mentor de confiança. Olha que coisa. Então, é esse critério que eu uso. E eu acho que as pessoas deveriam usar isso na internet.